Bom dia, irmãos. Então, depois aí de 2 domingos, impossibilidade de gravar as aulas da Escola Bíblica, né? Pela graça de Deus, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical. Então, na última aula nós concluímos a lição número 8 e hoje a gente vai dar início aqui o estudo da lição número 9. Né? Como já é sabido de todos, nós estamos trabalhando nessa revista aqui, ok? Então, a lição número 9, o texto da lição é o Evangelho e o fim da praga, a misericórdia demonstrada sobre o reino. O texto base é 2 Samuel 24, esse texto também está lá em 1 Crônicas 21, então os irmãos, é interessante que leiam depois. É um episódio conhecido, né, da história de Davi, né, foi mais um pecado aí que Davi cometeu, ele talvez não seja tão conhecido quanto o episódio lá do adultério e do homicídio, né, que Davi comete, que nós falamos aqui exaustivamente na lição número 8, mas também é um episódio conhecido, né, e que a gente vai, aos longos da lição, das aulas, trabalhar esse texto. Né. Então a gente vai nessa lição trabalhar aqui os seguintes aspectos. Uma introdução, hoje basicamente a gente vai fazer aqui a introdução, né, uma contextualização desse episódio na vida de Davi. E aí nas aulas seguintes a gente vai trabalhar esses 3 tópicos: a ira do Senhor, a contrição de Davi e a misericórdia do Senhor. Essa questão aqui da misericórdia do Senhor, ele está dividido em 3 tópicos. O primeiro é: primeiro em Jerusalém ficava a Arca da Aliança. Tem um errinho aqui é ficava, tá? O segundo aqui: Davi deveria levantar um altar onde o anjo da morte se deteve e ali oferecer sacrifícios ao Senhor. E o último tópico aqui: há uma terceira e mais importante razão para Deus ter aplicado a sua ira. E depois uma conclusão e uma aplicação. Tá? Então, como eu falei, hoje aqui a gente vai mais fazer ali a contextualização desse episódio na vida de Davi, que está lá, como eu falei, em 2 Samuel 24. Pode passar. Então, irmãos, basicamente, eu vou tentar aqui resumir o que é que esse capítulo 24 de 2 Samuel ele nos traz. Né? É o último capítulo do livro de 2 Samuel e alguns autores consideram como se fosse um apêndice, porque ele está logo após ali as palavras finais de Davi, quando ele lista ali os militares que faziam parte do seu exército, e ele vem como se fosse um apêndice, né? Ali o último capítulo de 2 Samuel. Tá? E o autor lá, os irmãos depois podem conferir lá no texto bíblico, ele começa dizendo que Deus irou-se contra Israel. É interessante que a Bíblia, o relato bíblico, ele não faz nenhuma referência explícita porque Deus irou-se com Israel. Né? Então, assim, qualquer coisa que formos falar ou querer inferir são meras suposições. Né? Então, assim, o autor ele não deixa claro por que Deus irou-se com Israel. A gente vai ver aqui depois, estudando a lição, alguns possíveis motivos para Deus ter se irado contra Israel. E ele diz que Deus ele incita Davi contra o povo. Está lá no versículo 1. Ele diz que Deus ira-se contra Israel e incita Davi contra o povo. E o texto também diz lá que Deus ele incita Davi contra o povo através de um censo que ele realiza na nação de Israel. Né? Então Davi ele chama o seu general, comandante do seu exército, Joabe, que era um homem leal a Davi, nós vimos aqui já em lições anteriores, e determina que Joabe ele realiza um censo. O censo, como todos sabem, a gente tem aqui no Brasil, né, a cada 10 anos realizado um censo. Né? Só que ali ele tinha que fazer a contagem do povo de Israel, mais especificamente dos homens aptos para a guerra. Né? E diz que Joabe, quando Davi vai falar com ele questiona aquilo ali do rei, por que Davi estaria realizando aquilo. Mas também a Bíblia nos relata a resposta de Davi. A Bíblia só nos diz que prevalece a vontade do rei Davi sobre a de Joabe e dos outros comandantes. Né? E aí a Bíblia nos diz que, eu coloquei esse mapa aqui só para os irmãos terem uma noção aqui mais ou menos da jornada que Joabe seguiu. Né?
que os irmãos já conhecem mais ou menos aqui o mapa de Israel. Aqui tem o reino de Edom, né? O reino dos Moabitas. Nós sabemos que Edom ele é descendente, é um povo descendente do irmão de Jacó, né? Do irmão de Jacó. Então ele é descendente dele, tanto ele como tanto o povo de Edom como os amalequitas, né? E sabemos também que os moabitas e os amonitas eles são descendentes de Ló, né? Então foram povos que realmente trouxeram problemas para a nação de Israel durante ali tanto no período da ocupação com Josué como no período dos reis, né? Dos reis de Israel. Então o texto lá, ele diz lá, os irmãos depois podem ir lá como eu falei, ele sai de Jerusalém, atravessa o Jordão e vem aqui para uma cidade aqui mais ao sul, né? E aí diz que ele começa por aqui, a jornada dele, né? Aí passa aqui por Jazé, Ramote de Gileade, vai até aqui o extremo norte da nação de Israel, porque Davi ele manda ele fazer a contagem tanto de Dan, né, que está aqui em cima, que era o limite norte da nação de Israel, até Berseba, que era o limite sul. Então Joabe sai daqui de Jerusalém e vem aqui para o norte, né, aqui o que a gente chama de Transjordânia, e sobe, vem até aqui, a Bíblia fala que ele vai até Dan, chega aqui até Sidom e aí desce, né, passa por Tiro, né, passa aqui no reino cananeu, dos heteus e chega até Berseba. E depois volta para Jerusalém. Essa é o caminho que Joabe ele traça nessa contagem do povo de Israel. E ao chegar em Jerusalém, a Bíblia nos relata que ele conta lá para Davi o resultado desse censo, né? E ele chega à contagem de 800 mil homens de Israel, da nação de Israel, não, do povo, digamos assim, da parte norte, né? E 500 mil em Judá, né? E é interessante que depois de Joabe trazer esse relato, né, para Davi, a Bíblia diz lá que depois de contar o povo, Davi sentiu remorso, né? E disse que pecou gravemente contra o Senhor. Isso aqui a gente vai abordar mais durante as nossas próximas aulas, a razão pela qual Davi ele realmente ele deve ter sentido remorso. Mas já adiantando, muito provavelmente Davi ele realizou esse censo, né? Talvez para ver a grandeza do reino dele, né? Depois daquelas rebeliões, tanto do seu filho Absalão, como depois como de Seba, para ver o tamanho do reino, a extensão do reino dele, a população, né? Isso aí pode ter sido fruto digamos assim, da soberba, né? Do coração de Davi, de poder ter achado que aquela conquista dele se devia digamos assim, a sua capacidade, né? Quando na realidade isso vinha do Senhor, né? As vitórias dele, né? E aí, depois que ele se arrepende, né? Ele sente remorso, a Bíblia diz lá que Deus manda Gate, o profeta Gate, falar para Davi, né? Diz que Deus se ira com isso aí e manda ele fazer a opção entre digamos assim, seria 3 punições para a nação de Israel, né? A primeira delas seria 3 anos de fome. Isso aqui, 3 anos de fome, quem diz é a Septuaginta, né? Existem outras versões que dizem que seriam 7 anos de fome, texto massorético. Outra opção de Davi seria 3 meses fugindo dos seus adversários. E a última, seriam 3 dias de praga, né? E aí é onde Davi diz aquela frase lá, que está lá no texto, que diz que Davi ele prefere cair nas mãos do Senhor, pois Deus ele é misericordioso, do que cair nas mãos dos homens. Ele opta pela terceira opção lá, que seriam 3 dias de praga, né? E o texto nos diz que numa manhã o anjo do Senhor ele começa ali a ferir o povo de Israel. E é interessante que ele diz que de Dan até Berseba foram 70 mil israelitas que foram mortos pelo anjo, né? E a Bíblia deixa claro que ele segue uma coincidência aí, mais ou menos o mesmo caminho que Joabe ele percorreu, né? E aí a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor ele chega em Jerusalém para destruir Jerusalém, precisamente quando ele chega na eira de Araúna, né, que era um jebuseu. Araúna era uma pessoa, ele era um jebuseu, foi um povo que habitou Israel antes mesmo da conquista. Lembre-se lá que
quando Davi ele assume o reinado aqui em Hebron, que ele vai atacar Jerusalém, dizem que quem estava lá era os jebuseus. Então Araúna era um homem descendente desse povo. E a Bíblia diz que o anjo ele se detém justamente, diz que Deus ele se arrepende, né, de ter mandado aquela praga, não que Deus estivesse sendo injusto, né? A ira de Deus ela faz parte dos atributos de Deus. E Israel era uma nação pecaminosa, né? E diz que isso acontece justamente na ira de Araúna, que isso aí vai ser, durante as lições nós iremos explorar isso aí, mas vai ser justamente o local onde o filho dele Salomão constrói o templo, né? O templo de Jerusalém. E a Bíblia também relata que Davi ele vê o anjo do Senhor, né, destruindo, e Gate, que primeiramente foi enviado para dar aquelas 3 opções para Davi, Deus o envia para que ele fosse à eira de Araúna e comprasse aquela eira e ali oferecesse um sacrifício. E a Bíblia relata um diálogo que há entre Araúna e Davi, né? Davi ao chegar lá, né? E Araúna ao vê-lo diz que Davi veio com seus soldados e ele se prostra ali diante de Davi e pergunta o que é que o rei deseja. E o rei disse que queria comprar a terra ali para ali oferecer sacrifícios ao Senhor, né? Cumprindo ali a ordem de Gade. E a princípio Araúna ele oferece, né? Tanto a terra, oferece os bois, né? Oferece a madeira para o sacrifício, mas Davi disse que não. Davi não iria oferecer um sacrifício sem que isso não lhe custasse nada. E aí Davi compra, né, aquele local ali e ali oferece um sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que exatamente naquele momento, anteriormente Davi tinha orado ao Senhor para que Deus parasse com a praga, porque ele reconhecia o pecado dele, que o povo não tinha culpa com isso, segundo Davi, né? E naquele momento que Davi ele oferece o sacrifício naquele local, e a Bíblia deixa claro que naquele momento a praga ela cessa, né? E aí, em resumo, seria isso que o capítulo lá 24 de 2 Samuel ele nos traz, né? 1 Crônicas 21 ele traz alguns detalhes a mais, mas é basicamente a mesma narrativa, né? Então, basicamente, irmãos, vou passar o próximo slide. Eu falei aqui no final que Davi ele compra a eira de Araúna, o jebuseu, né? E aqui está uma imagem de Israel hoje, né? Aqui a Duma lá, né? Onde fica o templo de Jerusalém. Então, é exatamente nesse local aqui, né? Obviamente não era como na época de Davi, que Davi era rei, não era assim, né? Mas aqui ficava a eira, né? A eira é um local onde se peneira ali o trigo, né? E exatamente foi nesse local aqui que Davi ofereceu aquele sacrifício, cumprindo ali a ordem do Senhor através do profeta Gade, né? E muito provavelmente também foi aqui onde 1000 anos antes, Abraão ele cumpriu aquela ordem do Senhor de sacrificar Isaac, né? E nós sabemos ao final da história, né, que ele não sacrifica porque Deus providencia um animal a ser sacrificado. Então, irmãos, basicamente, hoje eu queria trazer aqui do que trata, né, o capítulo 24 de 2 Samuel. Nas próximas aulas nós vamos ver o que aplicações nós podemos trazer para nós hoje, porque a Bíblia, né, ela continua nos falando hoje, né? Então, Deus permitindo, talvez até já na igreja, né, a gente não sabe como é que vai ser o planejamento ainda, o pastor não nos passou, mas provavelmente pode ser que a gente dê continuidade até na igreja, tá? Mas se não for possível, se Deus permitindo, no próximo domingo a gente continua essa lição, ok? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.